Oi, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês, hoje domingo, dia 9, eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde em nome de Jesus. E mais uma vez, queridos, quero deixar aqui com vocês a minha gratidão, a minha alegria de estar começando mais um dia, estar com vocês aqui, aprendendo, divulgando a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso me faz uma pessoa muito feliz, viu? Em nome de Jesus. E toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, sempre, em nome de Jesus. E hoje, queridos, dando continuidade, nesse início de semana, eu vou ler para vocês o livro de Provérbios capítulo 3, versículo de 5 a 12. Tá? E ele diz o seguinte: confie no Eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno, fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde e seus ossos irão vibrar de tanta vida. Honre o Eterno com tudo que você possui. Dê a ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. Mas não se ressinta, amigo, da disciplina do Eterno. Não se aborreça com sua correção amorosa. Pois o Eterno corrige os filhos porque os ama muito. Como o pai só quer o bem de seus filhos. Amém. Bom, queridos, eu achei bem legal, bem propício a gente começar a semana, hoje domingo, primeiro dia da semana, a gente começar a semana já com essas certezas e com essas dicas, vamos dizer assim, aqui do livro de Provérbios, Ele já está nos dizendo na confiança que temos que ter, em Deus, a confiança absoluta de tudo que a gente já sabe dele, todas as provas que a gente já teve, do poder, do amor, da força de Deus, para a gente começar a semana, com essa confiança, com a certeza de que Ele faz o melhor para a gente, com a certeza de que estamos em ótimas mãos, que Ele está nos conduzindo para o melhor, sempre. Então eu separei algumas coisas, eu anotei algumas coisas aqui para a gente comentar. E logo de cara, a primeira, logo no começo, confie no Eterno do fundo do seu coração. Ou seja, que a gente entregue nosso dia, nossa vida, tudo ao Eterno, nossa família, nossa profissão, nosso trabalho, nossa vida financeira, tudo na mão, na mão de Deus. Vamos confiar, que não há lugar melhor para a nossa vida estar do que as mãos do Senhor, as mãos do nosso Eterno. Então que a gente confie e que a gente entregue de olhos fechados, sabendo que Ele fará o melhor, que tudo de melhor acontecerá para a gente, E o que as adversidades que também fazem parte, são apenas para nos engrandecer, para fortificar a nossa fé, fortalecer nossa fé e nossa confiança em Deus. Então, vamos começar a semana com essa certeza, queridos. Depois, outra coisa, que eu também anotei aqui, para a gente não tentar resolver tudo sozinho, Uma vez, nós já dissemos aqui, que a gente não resolve nada, quem resolve tudo é Deus, é lá em cima, Então que a gente resolva as coisas lá em cima, por intermédio das nossas orações, entregando a nossa vida a Deus, falando para Deus das nossas necessidades, das nossas prioridades, apesar que Ele já sabe, mas a gente conversa com Ele, e daí deixamos nas mãos dele, Deus sabe o que faz, a hora que faz e o melhor a fazer, Então que a gente resolva tudo com Deus, Ele vai resolver as coisas para a gente, Depois aqui ele diz também, para a gente ouvir a voz do Eterno em tudo que a gente fizer, aonde for, Ele manterá você no melhor caminho, Ou seja, a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente
o nosso problema, né? A gente não foca no problema, a gente foca em Deus, né? Ele sim que é a principal, né? O problema é só um detalhe, né? Para Deus é só um detalhe, né? Então que a gente ouça, né, a voz do Eterno, que a gente peça, né, a orientação dele em tudo que a gente fizer e qualquer lugar que a gente vá, sempre que a gente esteja com Deus, né? Daí ele completa, né? Ele manterá você no melhor caminho, ou seja, né, ele nos dará a direção, o melhor caminho a seguir, sempre, né? Ele nos amparará em tudo, né? Ele fará com que o caminho seja mais fácil para a gente caminhar, né? Mesmo com os problemas, né? Com Deus fica tudo mais fácil. Deus é poderoso, Deus pode tudo. Depois ele continua dizendo para a gente correr para o eterno e fugir do mal, né? Aparta-te do mal, corra para o eterno, né? Então que a gente nunca tente, né? Pegar um atalho, desviar do caminho, esse caminho que nós estamos trilhando já há tempos, que sabemos que nos levará, né, às promessas de Deus. Então que a gente não se afaste desse caminho jamais, né? Não há motivo algum mais forte do que o amor de Deus para nos segurar nesse caminho, né? Que a gente não esqueça disso. Depois, outra coisa que eu anotei também aqui, que ele pôs aqui, para a gente não se ressentir da disciplina do Eterno, né? Da correção do Eterno. Não, para a gente não se aborrecer com sua correção amorosa, né? Porque Deus, é claro, Ele nos corrige, Ele nos ensina, nos mostra o caminho, nos mostra o que é certo e nos corrige, como todo pai corrige o filho, né? E a diferença aqui é que nós temos certeza, né, que Deus está fazendo o melhor, né? Nos corrigindo e de uma maneira amorosa, uma maneira que não nos machuque, não nos magoe, né? Ele nos corrige, mas ao mesmo tempo ele nos ampara, ele nos orienta, nos corrige e nos ampara, né? E isso é muito bacana, muito importante, porque nós, né, eu também sou pai, sou avô, e muitas vezes a gente corrige, é claro, também de uma maneira amorosa, uma maneira carinhosa, mas muitas vezes a gente não sabe, né, o que é o melhor, né? A gente tem o que é melhor para a gente, né? Mas nem sempre o que é melhor para a gente vai ser melhor para o nosso filho. A gente faz com essa intenção de ser o melhor, né? E Deus faz com a certeza de que é o melhor. É aí que está a diferença, né? Deus tem a certeza do que é melhor. Então Ele nos corrige com a certeza de que está fazendo a coisa certa. Então isso é uma diferença tremenda, né? Uma diferença tremenda. Depois ele põe aqui que o Eterno corrige os filhos porque os ama muito, como o pai só quer o bem dos seus filhos, né? Ou seja, ele nos corrige, é claro, mas querendo o nosso bem, né? O bem de todos, né? O meu, o seu, de toda a nossa família. Então ele corrige, é claro, que faz parte, né? Mas corrige com essa intenção, porque ele nos ama muito e ele quer sempre o nosso bem, o nosso crescimento espiritual, para que a gente tenha, né, discernimento, né, em tudo que a gente for fazer, em todas as nossas escolhas, mas que essas escolhas sempre nos aproximem mais de Deus, né, nos aproximem mais dele. Então a correção é para isso, né, para nos aproximar mais ainda dele, não nos afastar de modo algum, né? Então que a gente não se aborreça, que a gente não fique magoado, né, com o nosso Eterno, com o nosso Pai, jamais, né? Ele sabe o que faz, né? Ele tem o tempo dele, mas ele sabe o que é certo, sabe o que é melhor para a gente, sabe o que nós precisamos, né? Em nome de Jesus. E hoje, queridos, então eu vou deixar essa reflexão para a gente nesse domingo, né? E com relação a essas correções, né? Se você se ressente ainda com certos acontecimentos em sua vida, se você encara alguns acontecimentos, né, como fase de crescimento espiritual e aceita isso como uma correção de Deus, né? Ou você acha que não, você tem alguma dúvida a respeito disso. Então pense nisso, queridos, tá bom? Nesse domingo, aproveite bastante domingo, fique com essa reflexão para esse dia,
aproveite bastante, fique junto da família, vamos curtir. Hoje é dia de louvar ao Senhor, aliás, todos os dias, né? Mas domingo acaba sendo um dia, assim, um dia preferido, né? Para nós cultuarmos nosso Deus, louvarmos nosso Deus, para a gente agradecer. E isso é muito importante, isso é muito bacana, né? E hoje, queridos, também eu quero aproveitar aqui a grande oportunidade, uma amiga minha, uma amiga que trabalha comigo, uma grande amiga, que eu fiz nesses 1 ano e meio já, que eu trabalho nessa empresa, lá na loja Rede, quem é aqui de Minas, né, aqui da região de Minas conhece, e essa amiga fez uma pergunta para mim, e eu terei muito prazer em responder, tá bom? A minha amiga Anne querida, lá da loja Rede, me perguntou para eu falar sobre a minha conversão. Então eu vou procurar dar uma resumida, né? Para que eu não tome muito tempo de vocês. Mas a minha conversão foi em 2013, né, na igreja Cristo é Resposta, lá do pastor Natalino, lá em Santos. Na época eu morava lá no litoral, lá em São Paulo. E um lugar que eu gosto muito, que eu adoro, que eu sinto muita saudade, um lugar muito bacana. E eu estava numa fase da vida, né? Eu estava desempregado e já há muito tempo eu vinha, assim, alguma coisa martelando na minha cabeça que eu devia ir numa igreja evangélica, mas eu tinha, assim, um certo receio, eu não sabia muito bem como que eu fazia, se eu ia, se eu não ia, e eu estava nisso, né? Aquilo há um tempo já martelando na minha cabeça e eu fiquei assim, né? Mas querendo ir, é claro, né? Daí eu arrumei um bico, estava fazendo bico de entregar panfletos nas ruas e estava num cruzamento lá, numa avenida muito importante lá em Santos. Daí quando parou, né, o sinal fechou, pararam alguns carros e eu me aproximei desse carro. Nesse carro estavam uma pessoa, né, aliás, 2 pessoas, uma moça no volante e uma senhora do lado. Era Dia das Mães, né? Como hoje, coincidência, né? Hoje é Dia das Mães e era Dia das Mães também. Daí essa pessoa parou, me aproximei, falei bom dia, perguntei se eu podia entregar o panfleto e ela disse, pode sim, com uma condição, que você receba o meu panfleto também, né? Eu concordei, claro, e daí ela me deu o panfleto dela, nós trocamos os panfletos. Quando eu olhei, o panfleto dela era da igreja Cristo é a Resposta, né? E daí ela disse para mim, olha, apareça lá, venha nos conhecer, né? Hoje é Dia das Mães, vai ter o culto do Dia das Mães, eu estou levando a minha mãe. Daí me apresentou a senhora que era a mãe dela, e apareça lá. Daí eu falei, então eu vou aparecer sim, muito obrigado. Daí o farol abriu, ela foi embora, e eu fiquei com aquele folheto na mão, fiquei olhando para ele e fiquei pensando, caramba, né? Veio a resposta, né, que eu estava perguntando aonde que eu ia, que igreja que eu ia, se realmente eu devo ir, se eu não devo. Ali, naquele momento, eu senti assim, uma coisa muito diferente, uma coisa forte, uma coisa bacana, uma coisa muito boa, uma sensação muito boa. E eu falei, eu vou, realmente eu vou, né? É Deus, né, falando para eu ir. E isso foi no domingo de manhã, daí eu só não me lembro se foi na terça-feira ou na quinta. Se eu não me engano, foi na terça mesmo. Eu peguei e já fui, né, no culto para conhecer e cheguei lá, assim, numa igreja muito bonita, muito grande, e eu não sabia nada, não conhecia ninguém, né? Não sabia nem onde eu ficava, onde que eu entrava direito. Daí eu estava no jardim da igreja, um jardim muito bonito, grande. Eu estava assim meio perdido. Daí eu vi um senhor com um crachá. Daí eu fui, me aproximei, cumprimentei e disse para ele uma coisa que eu nunca esqueço, o que ele me respondeu, né? Daí eu disse para ele, eu falei, meu amigo, boa noite. Eu falei, eu estou aqui meio perdido, o senhor pode me auxiliar, né? Daí ele virou para mim e ele falou, olha, meu amigo, você não está perdido, não. Você está na casa do nosso Pai. Nossa, isso aí me deixou, sabe, assim, muito... Eu até me emociono quando eu lembro isso, porque na hora que esse senhor me disse isso, e na hora me veio uma sensação assim muito boa. Eu até me arrepiei. E até hoje, quando eu lembro disso, eu fico assim meio emocionado, né? Daí ele me disse, ele falou, vem, ele falou, vou te mostrar toda a nossa casa aqui. Daí ele tornou a repetir, ele falou, mas você não está mais perdido, viu? Você está na casa do nosso Pai, você está no melhor lugar que você poderia estar.
E eu nunca esqueci isso, né? Daí eu assisti ao culto, gostei, me apaixonei por tudo. Daí, né, fui na igreja, daí depois eu fui na quinta de novo, daí fui no domingo. Daí eu comecei a frequentar. E em agosto, né, do mesmo ano, isso foi em maio, né, Dia das Mães, no segundo domingo de maio que eu recebi o panfleto. Daí no dia, não me lembro agora o dia de agosto, se não me engano foi dia 13 de agosto, daí eu fui batizado. Daí eu fui batizado, foi uma festa tremenda, foi muito bacana. Então foi isso, minha conversão foi assim, e posso garantir, né, viu, Anne, para você principalmente, né, eu posso garantir que foi uma escolha que eu fiz, nossa, uma escolha que só me trouxe coisas boas, minha vida mudou muito e só tenho a agradecer, né, a Deus por ter usado, né, essa moça no farol, né, ter me dado o panfleto, começou tudo ali, né, a minha vida mudou dali. Então minha conversão foi assim, viu, Anne? E eu gosto muito de compartilhar isso. Você, achei muito bacana você me fazer essa pergunta, porque é uma maneira de eu mostrar, de vocês me conhecerem um pouco mais. Quem não me conhece, me conhecer um pouco mais. Mas foi assim, foi muito bacana. Essa igreja eu tenho um carinho enorme por ela, né? E é uma pena que não tem aqui. Essa igreja que eu pensava em ela hoje, né, esse ano, ela completará 42 anos lá em Santos, só tem lá e tem um carinho muito grande pelo pastor Natalino, pela esposa dele, pastor Eliana, pelo pastor Luizão, pastor João Carlos, são os pastores que me acolheram e todos os membros também que eu tive contato. Então é uma igreja muito especial para mim, muito especial, que eu jamais esquecerei. E quando eu for para São Paulo, né, para visitar os amigos, tudo, com certeza eu irei na igreja, irei lá conversar com os pastores, irei assistir ao culto lá com eles, porque é uma igreja que realmente me tocou muito e representa muito para mim, né? Muito, muito legal. Foi o canal que Deus me usou para mudar minha vida. Eu agradeço muito a Deus por isso, né? Como eu digo sempre, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Então é isso, queridos, né? Essa foi a minha conversão, como que foi, né? Foi em agosto, né, de 2013 que eu fui batizado, que daí, né, assim, sacramentei, né, a minha conversão mesmo, né? E, então é isso. Espero que eu tenha te satisfeito a sua pergunta, viu, Anne? Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, viu, meu querido? Então é isso, queridos. Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui para uma nova reflexão. Aproveitem bem o domingo. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos dê muita esperança, muita fé e muito amor, muita paz. Tá joia? Muito obrigado, queridos. Ele permitindo, amanhã eu estarei de novo aqui, tá bom? Fiquem com Deus, viu? Muito obrigado. Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau.